Continuando a nossa matéria de neurologia, a gente vai falar sobre questões de sensações do nosso cérebro, tá? Então aqui eu tenho na parte frontal e occipital, que são muito importantes, tá? Logicamente que eu tenho a temporal, né, que é importante também, mas assim, a frontal, ela pega a parte de comportamentos e emoções, tá? Movimentos de coordenação, tá? Movimentos básicos, tatos, tá? Associação à visão que está na parte occipital, tá? Fala e audição. Por que é importante a gente saber disso? Porque quando você tem um traumatismo craniano, tá? Ou um AVE, que a gente vai ver depois, que você já deve ter visto o que é um AVE, tá? Ou aneurisma, tá? O que acontece aqui? A questão de um traumatismo craniano, eu posso atingir qualquer um dessas sensações dentro do meu cérebro, tá? Então, dependendo do traumatismo e a forma que é esse traumatismo, o meu cérebro ele pode inchar. Então aí a gente tem que entrar, logicamente, com alguns medicamentos que vocês já estudaram, farmacologia, para deixar esse paciente em coma, tá? E ali a gente vai medir a pressão intracraniana dele com catéter de PICC. Depois a gente vai falar sobre isso mais lá pra frente. Então o catéter de PICC, ele é bem importante, tá? Quando a gente fala de um traumatismo craniano, porque ele vai medir a pressão intracraniana, tá? Mas falando mais um pouquinho sobre o nosso cérebro, todo o cérebro, tá? Ele, logicamente, ele precisa, tá? Comportar dentro da minha caixa craniana. Então, assim, a minha caixa craniana protege, tá? O meu cérebro. Por isso que a gente tem aquelas meninges e fora isso tem uma película, tá? Dentro do meu cérebro, tá? Cada corpo humano, ele tem o cérebro e, logicamente, a caixa craniana própria para aquela pessoa, tá bom? Por isso que o cérebro, ele corresponde, tá? Apenas 2% do seu peso total no corpo de uma pessoa adulta, tá? Então o cérebro humano, ele tem a média de 1,3 quilos, tá? Então assim, ele vai pesar mais? Não, ele só vai pesar mais se ele estiver, logicamente, com edema, tá? E o cérebro, ele consome, tá? Muito oxigênio, tá? O cérebro é um dos órgãos que consome muito oxigênio, tá? Então, geralmente, o consumo de 20% de oxigênio disponível, que tem 20%, ó, disponível na questão das situações que existe para abastecer o nosso corpo, tá? 50% é consumido, tá? Para o meu cérebro, por conta de oxigênio, tá? Na verdade, o cérebro, ele pega 70% de oxigênio todo do nosso corpo, tá? E 30% fica para o nosso corpo, que é para dar 100%, tá? 30% é do nosso corpo. Então, o cérebro, ele consegue, tá, consumir mais oxigênio e, logicamente, vai gastar bastante energia com isso, tá bom? O que é neurologia, tá? Que é a nossa matéria. O que é neurologia? Neurologia, logicamente, é uma especialidade médica, tá? Que trata, logicamente, de distúrbio estrutural do sistema nervoso. Então, todas as patologias que tenham distúrbios, tá, mental e, logicamente, de patologia, citada com o neurologista. A diferença é que o neurologista, ele vai tratar, logicamente, o sistema nervoso de patologia. Já a questão, tá, de psicologia, quem trata, logicamente, doenças, né, de distúrbios mentais, é, logicamente, o psiquiatra. Então, a gente tem dois médicos aí que vai, logicamente, ajudar na parte da neurologia. Um que trata, logicamente, de estrutura do sistema, que é patologia, que a gente vai ver, e o outro, logicamente, que trata, logicamente, da mente,
tá? Que está acontecendo alguma coisa, um distúrbio logicamente neurológico, um distúrbio, né? E mais aí eu preciso de outro tipo de médico, que é logicamente o psiquiátrico, tá? Esse especialista, ele logicamente lida com diagnóstico, tá? Por isso patologia, tá? Diagnóstico de tratamento e logicamente todas as categorias de doenças envolvido, tá, no meu sistema nervoso, tá? Então o neurologista ele é especializado nisso. Então eu tenho uma patologia neurológica, vamos dizer assim, o Alzheimer, que a gente vai estudar, Parkinson, tá, que a gente vai estudar. Então essas doenças, ela precisa de um diagnóstico e um tratamento, tá? Muitas vezes essas patologias neurológicas só tem, tá, tratamento, tá? Diagnóstico também, mas só tem tratamento. E tem umas que só tem um diagnóstico e às vezes não tem tratamento, tá? Então a gente tem duas partes, logicamente, de neurologia, tá? Só recapitulando de novo, a gente tem uma parte onde um especialista cuida de patologia e o outro especialista de distúrbios mentais, tá bom? E agora a gente vai falar um pouco de neurotransmissores, mas antes que a gente chegue para falar dessa parte de neurotransmissores, a gente vai estudar logicamente os neurônios. Então a gente vai falar um pouco desses neurônios, tá?